Bem, esse é o 10º livro segundo Samuel, 13, e contém 39 versículos. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Bom, aqui nós vimos então, nós temos alguns nomes aí. Primeiro nome Absalão, né? Que significa pai da paz. Era o terceiro filho de Davi. E temos aí também o nome Tamar, que significa palmeira. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Bom, a lei proibia, né, relacionamento sexual entre parentes próximos. Porém, com exemplo de Abraão e dos outros países pagãos, ele acreditou que seria permissível para um homem possuir então a sua meia-irmã conforme o conselho do seu amigo. Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Bom, aqui nós vimos o nome Jonadab, né, para você anotar aí no seu caderno. Jonadab significa Jeová é liberal. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amnon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão. Não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentirá. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Bom, esse ato foi tão vergonhoso, né, para essa virgem, que ela colocou então cinza sobre sua cabeça e rasgou as suas vestes, né, e foi à casa de seu irmão chorando. Era costume entre as virgens ficar sob a proteção do irmão verdadeiro, né, o irmão mais velho verdadeiro, que eram os seus guardiões, muito mais até que os seus pais. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Bom, aqui Davi tinha a obrigação, né, de fazer mais do que ficar irado, né? Ele simplesmente se irou e não. Anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: mas por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos.
Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, o sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei... Bom, Talmai, né, significa, para você anotar aí no seu caderno, Talmai significa corajoso. E Amiúde significa povo de louvor. Rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Bom, então nós vimos aqui, né, que Absalão então ficou exilado por 3 anos por ter matado seu irmão Amnon. Queremos encerrar este capítulo desejando então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde e o teu ministério, em nome de Jesus.